Você vai ver que representantes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos estão reunidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É a primeira vez que acontece um encontro trilateral para negociar o fim do conflito no leste europeu. O encontro deve se estender pelo menos até amanhã. Para falar sobre as expectativas de resolução para esta guerra, que se estende já por 4 anos, a gente conversa agora com o Fábio Andrade, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Olá, professor, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo à Record News. Boa tarde, Renata. Boa tarde, telespectadores. Vamos avaliar e analisar mais esse caso num mundo tão complexo, né? Exatamente. Professor, estamos falando, então, do primeiro encontro trilateral envolvendo as delegações dos 3 países. Até agora, a gente só via conversas paralelas de Trump mediando, uma hora conversando com um lado, depois com o outro. O que dá para esperar dessa reunião? Você acredita que, enfim, a solução virá? Difícil a gente fazer uma análise porque o Trump é uma figura muito imprevisível, né? E talvez o canal mais previsível é o respeito que ele tem, sobretudo pelo poderio militar que existe em relação à Rússia e uma certa hesitação em lidar com a China. Isso posto, e sobretudo se levarmos em consideração como foram os últimos encontros entre Trump e Zelensky, eu acredito que o mais razoável, o mais provável é pensar que qualquer possibilidade de acordo de paz passe por Zelensky e pela Ucrânia reconhecerem uma derrota e reconhecerem que parte do seu território vai ser transferido para a Rússia. Por que eu digo isso? Porque a Rússia disputa com os Estados Unidos o posto de principal potência militar, sobretudo do ponto de vista de domínio de energia nuclear. A Rússia tem uma proposta muito clara de reconstrução de algo que a gente viu no imediato pós-guerra, até 1989, que é uma extensão territorial que vai do leste europeu até o extremo oriente, fazendo divisa com o Japão, China, que é basicamente a construção de um território muito próximo, o território da União Soviética. Então, somando todos esses fatores, a gente não pode ficar muito animado em esperar um contexto de paz ou um armistício, e se ele vier, vai ser às custas do território ucraniano. Exatamente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a jornalistas hoje que a negociação crucial estava ali em torno da região de Donbás. Eu te pergunto, a Rússia já chegou a dar declarações dizendo que isso era inegociável, que Donbás era de domínio russo. Por que essa região ela é tão disputada? Bom, tem uma razão simbólica, que é essa razão de reconstrução da grande República Russa, do grande território russo, né? Em várias comunicações, o Vladimir Putin já deixou claro que não reconhece a fragmentação pós-queda do Muro de Berlim da União Soviética, então ele quer reconquistar. Agora, isso é do ponto de vista simbólico. Tem outras dimensões. Do ponto de vista político, geográfico, é uma região de passagem do Oriente Próximo para a Europa. Mais do que isso, é uma região de passagem que tem gasoduto. Então, a gente tem razões simbólicas, a gente tem razões geográficas e nós temos razões econômicas que justificam o interesse russo nessa região. Se nós pararmos para pensar o que aconteceu há longínquos 12 anos, que foi a anexação de territórios que antes pertenciam à Geórgia por parte da Rússia e muito pouca mobilização internacional para efetivamente essas regiões serem devolvidas, é bastante
provável que, mesmo que Vladimir Zelensky e a Ucrânia continuem a mover esforços para recuperar essa região, esses esforços sejam ineficazes. Então, por isso que eu volto ao meu ponto inicial. É do interesse do Donald Trump, sobretudo para ter uma imagem internacional melhor. Ele que tem o anseio de ser um grande líder internacional, costurar um acordo que termine com esse conflito, que ocorre muito próximo do centro da Europa, mas essa negociação vai passar por quanto Vladimir Zelensky, representando o poder ucraniano, aceita uma derrota. Durante as negociações, a Ucrânia fala muito em garantias vinda aí de outros países, tanto que Zelensky disse que conversou com Donald Trump e que isso já estava certo, que essas condições de garantia em relação à Ucrânia já estariam acertadas. De fato, a Ucrânia estaria disposta a tirar essa ideia, pelo menos a curto, médio prazo, de ingressar à OTAN, tentar encerrar esse conflito com essas garantias vindas? Quem que iria assumir? Estados Unidos? Para, num possível pós-guerra, o país ficar seguro de novas intervenções russas? Renata e telespectadores, desafortunadamente o mundo ele mudou muito rapidamente e ele tem mudado para um cenário que nos faz ficar mais pessimistas do ponto de vista de falência das organizações internacionais, da pouca efetividade delas conseguirem manter, seja acordos econômicos, seja acordos militares, seja acordos de paz. Né? Eu acho que eu avalio que é a essa luz que a gente deve analisar esse encontro de hoje. É um encontro que a celebração, as negociações para a celebração de um acordo que vão oferecer muito pouco garantias para o povo ucraniano. A grande realidade dos fatos é essa. Né? Tudo começou porque, entre outros motivos, porque a Ucrânia ensaiou entrar na OTAN, e isso foi um gatilho que fez com que, basicamente, a Rússia, que já tinha esse desejo de dominação, justificasse uma justificativa, ainda que frouxa, uma justificativa para que a Rússia tomasse medidas no sentido de recompor o seu território. E se a gente para pensar efetivamente, esse desejo russo, ele lembra bastante o desejo do outro lado do Trump, que recentemente falou em anexar a Groenlândia, tem tido problemas com o Canadá. Então, basicamente, desafortunadamente, não de maneira muito otimista, é a celebração de um acordo de paz em que a Ucrânia teria como principal motivador reconhecer perdas e encerrar campanhas militares no que sobrou do seu território. Eu não acredito que OTAN, tampouco Estados Unidos, vão efetivamente ser capazes de garantir a segurança da Ucrânia, seja agora, seja perante novas investidas do presidente Vladimir Putin. Eu queria o seu olhar agora, professor, para os países europeus nesse cenário, nesse contexto que a gente vem analisando. Os países se uniram ali num plano de paz em prol da Ucrânia. Como que a gente pode olhar essa atitude europeia? Não é altruísmo puro, né? Eles também têm interessados em estratégias próprias para defender o próprio continente. Então, assim, a segurança do território, evitar essa dependência que se torna cada vez maior dos Estados Unidos, também fortalecer a União Europeia, talvez como um ator geopolítico internacional. Como que a gente pode analisar exclusivamente a situação dos países europeus diante desse conflito?
Olha, a gente pode pensar que que a Europa ou a União Europeia, ela se pretende colocar nesse contexto de avanço do nacionalismo, de avanço de grandes lideranças que preferem fechar acordos um a um, o que a gente chama no mundo das relações internacionais de acordos bilaterais, por acordos multilaterais, ou seja, mediados por grandes organizações, só que há alguns problemas. O poderio econômico da Europa já não é o mesmo de décadas atrás, ainda reúne economias grandes e importantes, mas já não é os mesmos. Segundo, há conflitos entre as economias que compõem a União Europeia, e um ponto que é fulcral ou é central nessa análise. O poderio militar da Europa é bastante inferiorizado se a gente leva em consideração, em comparação com os Estados Unidos e Rússia. Né? Então, de fato, quanto a União Europeia pode se apresentar como um grande fiadora de um acordo de paz, fica bastante limitado. Por outro lado, há sim um claro interesse da Europa que esse conflito acabe o mais rapidamente possível. Primeiro, por razões geográficas, é muito próximo, está acontecendo um conflito no quintal da Europa, muito próximo dos principais centros, né? Muito próximo a ponto de um ataque aéreo por míssil levantaria uma situação muito parecida com o filme recente da Catherine Bigelow, que entrou no Netflix, que coloca basicamente um pânico nos Estados Unidos a partir de um ataque nuclear, porque não há tempo de resposta. Né? Então, os países europeus olham com muito cuidado e muito receio para essa disputa, porque sabem que é uma disputa muito próxima. É só isso? Não. Como eu disse na minha primeira incursão, a rota da Ucrânia era uma rota importante de fornecimento de gás, e basicamente o fornecimento de gás em alguns países, leia-se Alemanha, é fundamental para a produção de energia elétrica. Né? Então, esse conflito que já se arrasta há 4 anos mudou também, obrigou a Europa a acelerar medidas de buscar novas fontes de energia. E muitas vezes buscar novas fontes de energia que não rimavam com o projeto de energia limpa. Né? Então, a Europa tem múltiplos interesses que esse conflito acabe. Por outro lado, tem interesses em não conceder poder demais, seja para Vladimir Putin, seja para Donald Trump, mas no frigir dos ovos, e levando em consideração a real capacidade, me parece que os países da União Europeia vão se dar por muito satisfeitos se ocorrer um acordo que envolva perdas para a Ucrânia, e mesmo que seja à custa de o presidente especial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparecerem ou saírem desse acordo como grande costureiro ou grande conciliador internacional. Professor, eu estou pensando aqui, durante todo esse tempo de guerra que a gente vem cobrindo os acontecimentos, durante uma das tentativas de negociação, chegou a se falar que Trump poderia oferecer terras raras da Ucrânia para Putin, assim como suspender algumas sanções americanas dos Estados Unidos em relação à Rússia. São argumentos capazes de convencer Vladimir Putin de fazer Moscou repensar toda essa guerra? Até esses ativos russos que estão congelados, esse Conselho da Paz que Trump criou agora essa semana, a Rússia disse que até poderia participar se os ativos russos congelados fossem liberados, para que eles doassem bilhões de dólares para o Conselho criado por Trump. Até que ponto essas sanções impostas à Rússia de fato incomodam? Elas incomodam, sobretudo a dificuldade de negociação com a Rússia via, agora me escapa o termo, mas via basicamente sistemas via SWIFT, que é o sistema sistema financeiro de informações, né? E isso causa um prejuízo significativo à Rússia. Vamos lembrar que a Rússia, em virtude de todas essas sanções, acabou se aproximando ainda mais da China, reforçando a sua união, sobretudo com a China, mas também com os países dos BRICS. Então, é uma moeda de troca. Mas tem um pequeno porém aí, Renata e ouvintes. Mesmo a sanção que os Estados Unidos conseguiu viabilizar via SWIFT, que é uma organização internacional
privada, registre-se isso, que operacionaliza informações internacionais. A maior parte das sanções aplicadas à Rússia não passaram pelo governo norte-americano, mas no fim do dia elas dependem de empresas privadas. O caso da sanção na Rússia foi muito curioso, porque antes mesmo do governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos, que à época era o governo Biden, ampliarem sanções, as empresas dos Estados Unidos correram para aplicar sanções por elas mesmas. E muitas dessas sanções permanecem, né? E, além disso, de lá para cá, em virtude de outros acontecimentos, por uma mudança, que alguns autores chamam de desglobalização, as empresas vêm não só aplicando essas sanções, como muitas empresas vêm saindo de território russo, não, de diversos territórios. Então, é um desejo que, aliás, é um pedido que faz sentido por parte da Rússia, mas o poder que Donald Trump detém efetivo para reverter todas as sanções é bastante limitado, né? Agora, sobre terras raras, chama-se de terras raras, para o telespectador entender, uma série de minérios que são capazes, por permitirem avanço da velocidade de comunicação de smartphones, aparelhos de radar, notebooks, Smart TV, entre outras coisas, tá? A Rússia, de fato, está muito atrás no domínio, primeiro, desses insumos, e quem dirá, então, do desenvolvimento tecnológico ou a transformação desses minérios efetivamente em produtos tecnológicos, mas é importante notar, os Estados Unidos também está. E parte do interesse, misturando os assuntos, dos interesses dos Estados Unidos com a Groenlândia, porque a Groenlândia é um campo fértil de minérios raros, né? Então, e mais um outro elemento ainda, veja que na sua própria fala e reportando o que está sendo discutido internacionalmente, os Estados Unidos não oferecem território deles, oferecem território da Ucrânia, né? Então, me parece que, eu falei da Europa anteriormente, que tem recursos bastante limitados para tentar frear o avanço russo. Os Estados Unidos têm mais? Tem mais, mas ainda assim o Trump não detém todos os elementos que muitas vezes ele faz parecer que tem para converter os interesses russos. E insisto na dimensão simbólica, que é importante. Quando a gente fala de dimensão simbólica, pode parecer um capricho, mas não é. Do ponto de vista de cada cultura, é como cada cultura se reconhece, como cada cultura avança. E por mais que haja conflitos, e conflitos significativos, e aqui não é falar que a Rússia está certa, é até no limite deixar claro que a Rússia está errada, mas existe, por parte de lideranças significativas russas, e o Putin ilustra isso de forma muito clara, o desejo de reconstituir um grande território, a grande Rússia, a grande alma russa, que vai efetivamente dos países do leste europeu até a divisa, até a região de divisa Mongólia, China, e que chega no mar que faz divisa com o Japão, né? Então, essa é uma questão considerada quase de honra para os russos. E muitas vezes, quando entra a questão de honra, o poder, essas questões simbólicas, nacionais, de honra, a possibilidade da economia reverter essas tendências é bastante limitada. Então, me parece que o Trump é um ator, me parece não, finalizando, o Trump é um ator que detém elementos importantes numa negociação, capazes de fazer os envolvidos pensarem, mas nesse caso em específico, muitos dos elementos que ele está colocando para a negociação não estão totalmente sob controle dele. E isso limita significativamente a possibilidade de costuras de acordos efetivos de paz. Tá certo, professor. Nós conversamos com o Fábio Andrade, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela sua análise. É sempre um prazer conversar com você. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Boa tarde, Renata. Um prazer conversar contigo de novo. A gente conversou bastante durante as primeiras invasões da Ucrânia. Estou à disposição. Bom final de semana para todo mundo.
Obrigada, professor.